barragem da cidade de Jardim Dourado rompeu com a forte chuva de 2 semanas que se alastrava sem parar. Para a sorte dos moradores, a barragem ficava a vários quilômetros de distância e a cidade mal sentiu o impacto. Não fosse pelas partes mais montanhosas ao sul de Jardim Dourado, poderia-se dizer que não houve impacto algum. Mas houve. Uma equipe de bombeiros e socorristas foram até as montanhas no calar daquela noite chuvosa, em busca de possíveis vítimas e sobreviventes. Passaram-se horas e as buscas se mantiveram sem sucesso. A equipe não sabia se sentia alívio por não ter pessoas trilhando naquele horário ou ansiedade por não encontrar alguma pessoa que precisasse desesperadamente de socorro. A chuva forte continuava, assim como os trovões e raios que volta e meia iluminavam o céu, emitindo a bela vista que o topo da montanha dava para a pequena cidade de Jardim Dourado, no interior do Rio Grande do Sul. Os cães de busca começaram a latir sem parar. Eles haviam encontrado algo. Segundo o relatório de um dos oficiais que estava na busca, o que ele viu certamente não era humano, e nada parecido com algo que ele havia visto em qualquer filme de terror. Tinham 7 corpos, estavam mortos. A pele era pegajosa e estava molhada. Aquelas coisas tinham sido afetadas pela barragem e foram pegas de surpresa. Seus crânios eram maiores que os de um ser humano normal. Não tinham cabelos. As mãos também eram pegajosas e em seus 4 dedos de cada mão, pequenas ventosas com gosmas saindo. Os olhos escuros assustavam a qualquer um. A boca pequena carregava pequenos dentes que pareciam lâminas. Aquelas coisas não tinham órgãos genitais. Os narizes eram achatados e a aparência era no mínimo peculiar. Infelizmente, não houve registro das tais criaturas. Os 4 oficiais que disseram ter visto aquelas coisas os viram solidificar em uma gosma transparente que desceu as montanhas como água, desaparecendo no mar. Maria Luísa da Cruz pode ser descrita como uma dona de casa calma, que passa horas de seus dias trabalhando em canções no seu velho piano, uma herança de sua mãe. Mesmo para o ano de 1997, aquela casa parecia ter parado no tempo. Qualquer um que entrasse a descreveria como um museu. Apesar disso, estava sempre limpa, graças à mania de limpeza de Maria. Durante as tardes, ela dedicava o seu tempo a horas de oração até seu marido chegar. Hélio da Conceição é o dono de uma das conveniências mais conhecidas da cidade, a pequena Cruz de Cristo. Um lugar conhecido como um belo quebra-galho que quase nunca fecha, nem mesmo em feriados. Hélio é um senhor de 54 anos, 3 a menos que sua esposa. Rígido e com um olhar sério, apesar de assustador, ele, assim como sua esposa, estão sempre envolvidos em atividades na cidade. Já doaram grandes quantidades de dinheiro para famílias atingidas por desastres como incêndios, enchentes e desabamentos. Pode-se dizer que eles são uma das famílias de bem e isso nenhum morador de Jardim Dourado questionaria. Maria ouviu no rádio, na manhã de 7 de agosto de 1997, sobre o rompimento da barragem de Jardim Dourado. E como de costume, discutiu com seu marido sobre como eles poderiam ajudar dessa vez. Algo foi dito no rádio sobre um evento de arrecadação de dinheiro que ocorreria durante a tarde no ginásio da escola básica Pedro Miguel. E lá foram eles. Mesmo que os efeitos da barragem não tivessem atingido Jardim Dourado, 17 famílias que se abrigavam ao redor da cidade sentiram o impacto e tiveram suas casas destruídas pela força da água. Uma quantia no valor de R$2.000 foi doada pelo casal. Lá no evento, muito se falava sobre os boatos das criaturas que supostamente viviam nas montanhas. Isso deixou todos os moradores com medo. É claro que tinham aqueles que não se preocupavam com rumores, mas certamente a maioria ficou assustada. Maria foi uma que sentiu diretamente afetada por tudo o que ouviu sobre a aparência das possíveis criaturas. Para ela, não havia dúvidas. Aqueles eram demônios andando sobre nós. O pânico foi tanto que a polícia da cidadezinha se viu forçada a fazer uma busca pelas criaturas da montanha.
sob pressão do prefeito e dos cidadãos. Uma equipe foi rapidamente designada para tal situação e em breve entrariam em ação. Enquanto isso, ao sul da cidade de Jardim Dourado, um evento estranho acontecia na Escola Básica Dom Antônio III. Uma nova brincadeira virou moda. Fale com um anjo consistia em um ritual no qual 2 ou 3 crianças, sob um juramento de verdade absoluta, ao meio-dia ou à meia-noite, poderiam conversar com um suposto anjo. Era uma brincadeira simples, mas que havia regras. Primeiro de tudo, você poderia perguntar o que fosse, sobre passado, presente ou futuro, desde que fosse sobre você e não outra pessoa. Segundo, para cada pergunta, o anjo também teria o direito de fazer uma pergunta para você. Terceiro, em hipótese alguma, minta para o anjo. Ele sempre sabe quando você está mentindo. Quarto, saiba que a cada pergunta que o anjo faz, os questionamentos ficam piores, constrangedores e até assustadores. E quinto, você só pode finalizar a brincadeira depois de responder a pergunta do anjo. E como o jogo funciona? Ao meio-dia ou à meia-noite, junte 5 velas acesas formando um círculo. No meio do círculo, coloque um copo e uma caneta ou lápis em cima, deitado. Ao redor do copo, escreva todas as letras do alfabeto, formando um círculo dentro de um círculo de velas. Comece a brincadeira com "Eu juro pela minha alma responder apenas a verdade". Repita isso 3 vezes. Segundo as próprias crianças, é necessário dizer 3 vezes em alto e bom tom para comunicar a santa trindade do seu juramento. Logo depois, diga em alto e bom tom: "Eu quero falar com um anjo questionador, aquele que responderá às minhas perguntas". Se tudo der certo, o anjo estará presente no ambiente e você pode começar a perguntar. As coordenadoras da Escola Básica Dom Antônio III não estavam nada felizes com esse tipo de brincadeira que estava levando as crianças aos montes a fazerem esse ritual. Era comum ver um grupo de crianças tentando invocar o tal anjo no banheiro da escola. E isso preocupou todo o corpo docente, gerando uma reunião para debater o assunto com os pais e responsáveis. A reunião decretou o fim da brincadeira, além do aviso de suspensão do aluno que ousar matar a aula para fazer o ritual. É claro que nem todos obedeceram e começaram a serem suspensos. Segundo a diretora Georgia Falabella, era estranho ver como os alunos se comportavam com isso. Eles visivelmente não queriam parar de brincar. Alguns pareciam estar com medo e outros pareciam viciados, mas é claro que também tinham os curiosos. Proíba e censure algo e assim você o deixa mais famoso. Foi o que aconteceu com Fale com um Anjo. Um efeito em cadeia fez com que a brincadeira se espalhasse por outras escolas. Muitos alunos tentavam, mas nada parecia ocorrer. Até a manhã de 16 de setembro, onde um ocorrido macabro assustou toda a escola Dom Antônio III. 3 garotas foram pegas no banheiro. 2 delas estavam gritando compulsivamente quando o professor de geografia Marcos Aurélio da Fonseca ouviu e interviu. Cristina de Souza Santos estava sentada no chão de pernas cruzadas. Seus pulsos estavam cortados e erguidos. Ela chorava e não parecia conseguir se mover normalmente. Tudo o que ela dizia era: "Ele me fez fazer". Segundo Marcos, as outras 2 crianças continuavam a gritar, olhando fixamente para um canto próximo à porta, como se estivessem vendo algo. Cristina foi levada às pressas para um hospital onde foi tratada com emergência. Angelina Guimarães e Camila Teixeira Rosa foram suspensas por 2 semanas de todas as aulas. Elas prestaram sessões com psicólogos onde aparentavam estar visivelmente abaladas. Toda aquela comoção gerou uma revolta nos moradores de Jardim Dourado. Uma revolta que gerou um dos movimentos mais macabros da cidade. O movimento ficou conhecido como Pânico Satânico.